As paz, você que está nos assistindo. Estamos começando o nosso programa, Quebrando o Tabu. Você que já está aí conectado, vai compartilhando essa live, para que nós possamos chegar a muito mais pessoas, para que mais pessoas possam estar participando e também ser edificadas aqui com a gente. Lembrando que essa live é uma live interativa. Se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, aqui é o lugar para você sanar suas dúvidas, para você interagir conosco. Então, os comentários estão abertos para você fazer as suas perguntas. Então, vamos rodar a vinheta. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, da gente discutir aqui um pouquinho com os nossos líderes aqui da Atos 1, você sabe por que o Setembro Amarelo? Por que o Setembro Amarelo ele virou o mês de prevenção ao suicídio? Você não sabe? A gente fez um vídeo para te explicar um pouquinho, para você entender um pouquinho melhor por que do Setembro Amarelo. Vê aí. Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida em seu Mustang 68 amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike, e a mensagem foi se espalhando pelo mundo afora. O carro era um Mustang 68 hardtop, completamente restaurado pelo próprio Mike e pintado na cor amarelo brilhante. Os pais de Mike, Dale M. e Darlene M., iniciaram a campanha do Programa de Prevenção do Suicídio Fita Amarela, ou Yellow Ribbon, em inglês. No Brasil, a campanha Setembro Amarelo se iniciou em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Durante o mês da campanha, costuma-se iluminar locais públicos com a cor amarela. Por exemplo, em 2015, ano que se iniciou a campanha no Brasil, foram iluminados o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional no Distrito Federal e o Estádio Beira-Rio no Rio Grande do Sul, entre outros. A ideia é promover eventos que abram espaço para debates sobre suicídio e divulgar o tema, alertando a população sobre a importância de sua discussão. Muito bem, você viu aí por que do Setembro Amarelo. O governo federal, em 2015, criou o Setembro Amarelo como uma forma de conscientização para que as pessoas se conscientizassem sobre o suicídio, que de uns tempos para cá tem crescido, tem se tornado uma coisa que está presente em nosso meio. Nós vemos pessoas importantes, pessoas não tão importantes se suicidando, e hoje a gente está aqui com alguns líderes, estamos com os pastores da Igreja Atos 1, com os líderes de jovens, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é, sobre o porquê tem acontecido o suicídio. Mas antes da gente fazer algumas perguntas para eles, vocês vão ver uns dados aí sobre o suicídio no mundo e no Brasil. Enquanto eu estou falando, você vai ver que são cerca de 800 mil casos de suicídio por ano, de pessoas que se suicidam por ano, em todo o mundo. Um suicídio a cada 40 segundos. Então, a gente vê que a taxa de suicídio é muito grande. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. No Brasil, a cada 100 mil habitantes, teve um crescimento de 7%, enquanto em todo o mundo teve uma queda de 9,8%. Então, no Brasil, os casos estão bem crescentes ainda. Então, você está vendo que são números alarmantes. A Organização Mundial de Saúde diz que esse ano a tendência é aumentar o número para 1.200.000. Então, a gente vai debater um pouquinho para você entender sobre tudo isso, para você se conscientizar, para você ficar preocupado com aquelas pessoas que estão do seu lado e às vezes você nem percebe. E vamos fazer algumas perguntas aqui para os nossos líderes. Antes de tudo, quero fazer uma pergunta que todo mundo sempre fala, que a pessoa que tem depressão, a pessoa que se suicida, ela fala que é frescura. Você acha que está certo, está errado, Juninho? Dá a sua opinião aí. Pessoal, graça e paz, que momento especial a gente está aqui, né? Louvar a Deus pela vida da mídia, da Atos aqui, João Lucas, todo o pessoal empenhado.
E hoje é um tema polêmico, né, João Lucas? Já começou aqui fritando a gente aqui já, né, gente? Porque é um assunto que a gente tem que analisar muitas vezes de fora, porque quem não passou por depressão, então talvez possa ter um ponto de vista diferente daquele que já passou, daquele que está passando ou que teve alguém na sua família, né? Mas, na minha concepção, em nenhum momento é frescura a depressão em si. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso um pouquinho, mas eu acho que os caminhos que muitas vezes levam à depressão começam muitas vezes, eu não diria na frescura, mas em pontos muitas vezes onde a pessoa ela se deixa levar por algumas coisas. Mas eu acho que a situação em si ela é muito grave, não pode ser considerada como uma frescura, mas eu acho que o princípio dela, ela parte um pouquinho, não que a pessoa tenha o direito de escolha ou o direito de decisão, mas ela parte um pouquinho de uma certa fragilidade para dar o primeiro start, o primeiro pontapé na depressão. Pastor Marcos? Boa noite a todos, que a paz do Senhor possa reinar no seu coração. Eu acredito que em dia 24 de outubro de 2019, o Senhor ele permitiu eu estar passando por uma situação um pouco delicada, né? Eu acreditava que quem tinha depressão, quem tinha ansiedade, era crente frouxo. Era pessoas que não eram cheias do Espírito Santo, era pessoas que muitas vezes ela se colocava como vítima de tudo. E eu olhava esses tipos de pessoas, quantas vezes eu fui orar com pessoas assim e falava que estava com um estado depressivo ou com uma crise de ansiedade muito grande e eu achava que a pessoa estava em pecado. Aí o que aconteceu? O Senhor permitiu eu passar com uma crise de ansiedade. E o pastor Márcio é testemunha, né, pastor? Estava junto comigo, me levou para o hospital e eu pude entender que não é uma brincadeira. Não é algo assim normal, é algo assim espiritual e emocional. Então, hoje eu vejo, Deus ele permitiu eu passar por tudo que eu passei, tive que tomar até remédio para que eu pudesse assim, me ajudar numa situação que eu achava que era uma coisa normal e uma coisa assim muito, talvez passageira, então não tão importante. E hoje eu vejo de uma forma muito diferente, que nós como igreja, nós como liderança da igreja, nós precisamos estender as mãos e não apontar o dedo, né, pastor? Infelizmente, quando uma pessoa chega e fala, eu estou com depressão, a gente fala, larga de ser bobo, isso. Não, existe sim uma situação depressiva, e existe homens na Bíblia que teve essa sensação e passou por tudo isso. Então hoje eu vejo com outros olhos, eu vejo uma pessoa com depressão ou com crise de ansiedade com olhos de misericórdia, porque Deus ele permitiu eu passar para mim poder entender as pessoas. E eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos assistindo, não é brincadeira. Pastor Márcio? Igual o Marquinhos falou sobre a questão da ansiedade, ela, apesar que a gente está falando sobre a depressão, mas esse é um exemplo sobre a ansiedade, porque a ansiedade ela é quando você fica com a sua mente presa em algo que vai acontecer, não aconteceu ainda. A depressão é quando você está preso naquilo que já passou, né? Então são duas coisas um pouco distintas, né? Quase matamos o Marquinhos por causa disso, né, Marquinhos? Porque ele estava com a crise de ansiedade e a gente, uma coisa que você não pode fazer é se automedicar, né? E a gente sugeriu um remédio para ele e aí a gente tinha que levar ele no hospital por causa disso. Mas a verdade é o seguinte, irmãos, isso hoje a gente dá risada porque a gente já passou, mas a grande realidade é que são enfermidades, isso é sério. Por muitas vezes o evangelho, né, e muitas vezes colocou isso na conta do demônio que deu brecha para Satanás e vai colocando, demonizando tudo, porque é uma enfermidade na mente que você não vê. Mas o fato é que a gente precisa estar atento a pequenos sinais e valorizar algumas coisas que algumas pessoas às vezes diz que dá indício que pode levar a isso, né, a uma depressão ou até mesmo uma crise de ansiedade, e cuidar o quanto antes.
Nada disso é bobeira, a gente deve desmerecer. Porque se a gente começar não, isso aí é frescura, isso é bobeira, isso aí, ei, vai lavar uma louça que você vai melhorar. Arrumar uma enxada para você trabalhar que você vai melhorar. Não, isso aí não tem nada a ver, gente. Isso aí é algo psicológico e a gente tem que tratar isso de uma forma mais séria. Emerson. Tudo aqui, João. A graça e a paz a você que está nos assistindo. Deus abençoe a sua vida. Eu tive, nesse último mês, uma experiência, não em relação ao suicídio, mas a uma doença que pode levar a pessoa que passa por isso ao suicídio. A minha esposa, ela teve a síndrome do pânico e foram dias muito difíceis, né? E isso serviu, assim como o pastor Marcos falou, né, para que eu pudesse aprender que essas doenças psicossomáticas, elas devem ser levadas a sério, devem ser tratadas, porque são doenças realmente, né, são enfermidades do próprio corpo, apesar de ser da mente, mas é do corpo, mas também envolve o lado espiritual. Existe uma área, uma batalha na mente, né, por isso que a Bíblia manda que a gente deve resguardar, guardar a nossa mente. Então, serviu de muito aprendizado para mim, né? Então, serviu para que eu pudesse, a primeira coisa, aprender a levar a sério, aprender a respeitar esse momento da pessoa, né? Assim como o pastor Marcos falou, né? Muitas vezes eu dizia assim, isso aí é frescura, isso aí é pessoa que não tem uma posição em Deus, né? Por isso que está desse jeito aí. Não, Deus me fez entender durante esse processo que é necessário o cuidado, a atenção, a paciência, né? Exercer a paciência, um fruto do Espírito que eu vou te falar, não é fácil. Amém. E só lembrando vocês que a gente está também em parceria com a página Mati Birds, que ela é uma das administradoras aqui da página. Ela participou com a gente, ela está participando de todo esse processo dessa campanha de Setembro Amarelo aqui da Atos 1. Então, lembrando que você que está aí assistindo a gente na Mati Birds, um abraço, participe conosco, comenta aí o que você está achando, se você tem alguma pergunta aqui para o pessoal, então participa aí. A gente entrou nos assuntos aqui sobre a depressão, sobre a síndrome do pânico, a ansiedade, e a gente vai ver uns dados sobre quais são os métodos mais comuns. A gente vai ver que a depressão está entre eles, porque hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é considerada a doença do século, né? Que vai ser uma das doenças que mais vai afastar as pessoas do trabalho e tudo e tal. E outras doenças também são a esquizofrenia e entre outras. Tem outros métodos, mas o mais comum que a gente tem visto é a depressão. Vocês acham que quem sofre de depressão é porque tem falta de Deus na sua vida? Eu vou voltar só um tópico antes aqui, né, para falar sobre isso também. Porque o que acontece? Eu acho que quando já tem o caso da crise em si, que aí é aquilo que o Emerson falou, uma doença psicossomática e tal. Mas é importante também, eu acho que fazer a avaliação do indivíduo em si. Por quê? Nós estamos hoje vivendo uma geração que tem tudo e não se satisfaz com nada. Então, porque a gente na nossa época não tinha praticamente nada e era feliz com aquilo que tinha. Agora hoje você vai ver uma geração que tem praticamente tudo. Por quê? Tudo que seus filhos têm hoje, Emerson, eu vou falar que você talvez não teve 30%. Marquinhos, pastor Márcio, todos acho que concordamos nesse sentido. E quando eu falei nesse sentido, na primeira pergunta, quando o João disse, né, sobre ser frescura ou não, porque todo evento desse porte, ele vem depois de um evento emocional muito forte. Então você nunca vai ver uma pessoa depressiva, ansiosa, com algum caso psicossomático que não passou por um evento emocional extremamente forte. Então você vai ver, a pessoa, de repente, ela apareceu com depressão ou com uma crise de ansiedade, aconteceu um evento. Eu vou dar um exemplo aqui, eu trabalhei com uma pessoa uma certa feita, e todos os meses, ele ia onde eu trabalhava num posto de gasolina, ele pegava o óleo velho lá. Aí o que aconteceu? Esse cara um dia foi assaltado. E aí ele, de repente, teve essa síndrome do pânico, e aí o pai dele trabalha com ele até hoje, já vai para quase 8 anos.
Então, quer dizer, aonde que acarretou um evento emocional muito forte. Mas quando nós olhamos agora certos tipos de depressão que começam, o fundamento dele, numa coisa simples. Exemplo, um adolescente que ele começa a se trancar, ficar sozinho, de repente, pum, quadro de depressão. Então, eu não digo que ele começou numa frescura, mas às vezes ele começou por muito pouco. Então, isso também precisa ser avaliado quando a gente fala nesse sentido. Agora, em questão ao que o João perguntou, que foi o que mesmo, João? A pergunta que eu tinha que voltar. Você acha que quem tem depressão, quem sofre de depressão é porque tem falta de Deus? Eu acredito que não, né? Porque a gente vai olhar para o caso de Elias na Bíblia. Ele era um profeta que ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal. Ele tinha acabado de ter um evento onde Deus tinha honrado ele. O crédito que ele teve com Deus foi um crédito imenso, que ele falou assim, manda fogo do céu, e Deus mandou e matou todo mundo. Após esse evento, Jezabel manda um recado para ele, ele vai para onde? Ele vai para a caverna. E assim, se a gente olhar de uma forma supérflua aqui agora, era um caso de depressão, não sei, depois vocês comentam nesse sentido. Ele vai para dentro da caverna, fica tristinho e ele fala assim, Deus, eu quero morrer. Não sobrou só eu e tal. Então eu não acredito que seja uma falta de Deus, mas aí eu acredito também que possa haver alguma brecha nesse sentido. Porque muitos casos de depressão que vêm, eles vêm através também da mágoa. E como o pastor falou, depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Então, em muitos casos de depressão, acontece através da mágoa. Aí já é um evento que começa a ser brecha espiritual. Porque deu a oportunidade ali e aquilo foi crescendo e se tornou uma dor que veio para o corpo. Pastor Márcio? A depressão, na minha ótica de visão, é claro que a gente está falando algo espiritual e nada com. Não, né, a gente não é formado nisso, nem médico, para dar uma. É apenas algo espiritual, a forma da gente ver. Eu acredito que a depressão ela está intimamente ligada com algo espiritual, não 100%, mas ela está ligada, sabe? Ela está ligada porque a depressão ela vai gerar várias vertentes aí dentro da depressão, né? Que pode gerar síndrome do pânico, até uma esquizofrenia. Né? Mas eu acredito assim que é algo que aquilo que o Juninho falou. Alguma brecha deu no sentido de mágoa, de culpa, sabe, de raiva, algo extremo, que você fica preso ali no passado, você não consegue se libertar daquilo, né? Então isso vai te gerando algo, você vai ficando pensando só naquilo e você vai gerando algo na tua mente e as coisas espirituais, o diabo ele age na mente quando há uma fraqueza, né? Talvez a brecha que alguns falam não seja pecado, seja uma fraqueza, né? Então eu acredito que aí vem a questão da opressão. A pessoa começa a viver oprimida. Então é onde vai gerando tudo isso. Isso é questão que, a minha visão, questão de depressão, questão de ansiedade, eu já acredito ser outra coisa. Eu acredito que seja a falta de crer realmente no Senhor e viver a 200 por hora, querendo que as coisas daqui a um ano se resolvam hoje. Né? E a Bíblia vai falar, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes faça o Senhor ser conhecido todas as vossas orações e tal. Então, a depressão, eu acho que é isso que eu disse primeiro, e a ansiedade, eu acredito que é outra coisa, não sei se você vai perguntar sobre a ansiedade, mas pelo menos uma pinceladinha já falei, para não perder o costume. Já que o senhor falou, só vamos abrir um parênteses, né? O Augusto Cury, ele tem um livro que chama SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Segundo ele, para ele, a ansiedade é a doença do século. Para a Organização Mundial da Saúde, é a depressão. Mas para o Augusto Cury, a ansiedade é a doença do século. Vocês acham que, o pastor disse já, que é a falta de confiar em Deus? Vocês têm algum outro fator ou bate nesse ponto também? Deixa eu justificar aqui. Não é a falta de confiar em Deus, é a falta de confiança em algumas partes. Né? Porque muita gente confia em Deus, acredita em Deus. Mas, vou te dar um exemplo. A pessoa, ela quer, vamos falar sobre adolescente, certo? Ele está lá com seus 16 anos, ele quer namorar de qualquer maneira. A menina quer namorar, mas não aparece namorada, vai vendo as suas amigas estando namorando e ela não, e ela quer namorar, ou vice-versa, e vai ficando ansioso com aquilo, e vai colocando, daqui a pouco ela
Entendeu? Não é que ela não confia em Deus, ela não conseguiu esperar em Deus. Sofre antes do tempo, não conseguiu esperar em Deus. E isso, eu acredito, não sei, na minha ignorância, na minha pouca conhecimento sobre esse respeito, eu acredito que essa ansiedade, ela pode levar a uma depressão. Porque a ansiedade, não consigo, daqui a pouco, o adolescente, ou a menina ou o menino, daqui a pouco ela vai se sentindo inferiorizada, daqui a pouco ela se tranca no quarto, daqui a pouco, entendeu? Aí vai piorando. Não que ela não confie em Deus, ela não confia naquele momento, naquilo que está acontecendo na vida dela, que ela não consegue ligar em Deus e descansar em Deus. Essa é a palavra. Pastor Marcos, você vai nessa mesma linha de raciocínio? Como não, né? Mas eu penso assim, eu acredito que hoje a depressão ela tem sido algo que tem tirado o foco das famílias. Hoje as pessoas, se você parar para analisar, qualquer coisa ela fala, eu tô com depressão. Na realidade, ela está profetizando algo que, na realidade, ela nem tem, mas ela está atraindo, porque é o poder da palavra. Então, uma coisa que eu fico pensando muito é cuidar naquilo que nós falamos. A depressão, ela é um excesso de passado, só que, ao mesmo tempo, ela é espiritual. E eu vejo assim, se nós, como cristão, se a gente não se posicionar em Deus, se a gente não tomar uma posição em Cristo, a falta de posição, a falta de decisão já é uma posição e uma decisão já tomada. Então, uma coisa que eu acredito muito, que hoje, nós como igreja, nós precisamos tomar muito cuidado no sentido da igreja ela levar mais a sério as coisas de Deus. Porque o diabo ele não trabalha em grandes, vamos falar, em grandes brechas, são pequenas. E não falar, não pensar num pecado em oculto, aquilo fica guardado. E o diabo, ele espera um momento oportuno para entrar naquela brecha e arrebentar com tudo. E ele lança uma depressão, ele vai lançar um excesso de, vamos falar assim, um excesso de ansiedade ou uma síndrome do pânico ao ponto que você pensa até em tirar a sua vida. Eu estava conversando com um pastor de Limeira, semana retrasada, e ele pediu a Deus a morte. Um homem assíduo na obra, um homem que dedicou a vida toda ao evangelho. Chegar a um ponto de falar, Deus, eu não quero mais viver, ele e a esposa, ao ponto de tomar remédios, e ele fala, puxa vida, eu nunca precisei disso, eu sempre aconselhei as pessoas. Então eu vejo... É muito triste isso. É triste, pastor. E ele chegar em mim e falar assim para mim assim, ora por mim. Um cara que a vida inteira orou pelas pessoas. Só que ele não podia estar com aquele sentimento depressivo, porque ele é o pastor. O outro pode, mas o pastor não pode ter esse sentimento. Só que eles esquecem que o pastor é a linha de frente da igreja. Tudo que vem, primeiro vem no pastor, depois vem nas ovelhas. Então, uma coisa que a gente precisa fazer, e isso eu falei com ele, falei, pastor Cid, a gente precisa revestir os nossos pastores em oração. Para que o diabo, ele venha, ele vai querer derrubar o anjo da igreja. Então, nós como igreja, nós temos que resguardar os nossos pastores. Como? Orando, jejuando e clamando a Deus pela vida deles. Então, eu vejo dessa forma, que não é falta de Deus, mas é algo que muitas vezes a gente sobrepõe e vem aquela avalanche de situações e o teu psicológico não está preparado para aquilo. E, de repente, você se entra na depressão sem entender. Quando você está dentro do furacão, você fala, eu quero a morte. Então é algo assim, muito sério. Antes de Juninho falar, o pastor Márcio quer fazer acrescentar. Não, pode falar, pode. Pode falar, pastor. Não, é aquilo que o Marquinhos falou, sabe? A pressão psicológica é muito grande para um líder, né? Tanto um pastor quanto um líder na igreja, a pressão e os resultados. E isso leva muitos pastores, muitos líderes a uma crise de depressão, um quadro depressivo, né? Então eu vejo muitos membros a gente cuida da questão de depressão, mas na realidade existem muitos líderes depressivos, muitos. É por isso que nós nunca vimos tanto caso de pastores tirando a vida igual vemos esse ano que passou. Porque infelizmente, se mostra a santidade, ou os membros vê a santidade de uma liderança pelo resultado que ela está gerando. E não tem nada a ver isso.
né? Então, mas a gente como líder, eu falo como pastor, e os pastores que aqui estão, a gente é cobrado pelos outros de fora, e a gente se cobra muito. A gente cobra o resultado nosso muito, e isso leva a gente como diz, leva muitos pastores a uma depressão, porque quando ele não consegue atingir os resultados. Isso é um problema. Isso eu estou dizendo nós como líderes, como pastores, mas serve em tudo na sua vida. Quando você coloca um objetivo, por isso que a gente fala, né? A gente não pode criar expectativa, né, de nada. A gente tem que criar, a gente tem que ter certeza, né? A expectativa ela vai te frustrar quando você não alcançar ela. Amém? Emerson. Qualquer pergunta? Lá pergunta? La pergunta? Na verdade, assim, eu não vejo relacionado diretamente a depressão ou a ansiedade como a falta de confiança em Deus. Eu olho que fatores externos levam a pessoa no interior dela, no pensamento, na fé, a entrar nesse círculo vicioso da depressão ou da ansiedade, né? Fatores marcantes, né? que levam a pessoa a ir nesse ponto. E aí esse ponto, né, acaba levando a pessoa ao suicídio ou à tentativa, né, de suicídio. É interessante que a Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, né, tem falado que esse ano o índice, né, de suicídio aumentaria e as doenças psicossomáticas elas seriam, né, o motivo de maior afastamento devido à pandemia, né, o que vem acontecendo no mundo aí. Bom, se nós olharmos esse fator, nós vamos entender que a pandemia ela só foi a última gota para que a pessoa entrasse nesse estágio. Ela já vinha tendo, né, é igual uma casa. Eu vejo lá em casa, eu vou colocar assim na minha casa. Eu só consegui perceber que tinha um vazamento de água lá em casa porque eu estou dentro de casa agora, porque a pandemia fez eu ficar dentro de casa. Então já tinha um problema, já tinha um vazamento. Só que a gente estava envolvido com tantas coisas que a gente acabava não percebendo. O problema das pessoas que têm essas enfermidades é que elas só conseguem perceber quando o problema estoura. Ela não consegue ver que vem tendo vazamentos pequenos que têm levado àquele grande problema. Mas acredito que não vem dando sinais? Você acha que não dá sinais? Dá sinais, só que as pessoas não conseguem ver, não conseguem perceber pela correria do próprio dia a dia. Eu falo por experiências que eu tenho vivido em casa. Por exemplo, eu nunca consegui ficar tanto tempo com os meus filhos. Olha que eu tinha tempo com eles, mas eu nunca consegui sentar, conversar, passar 2 horas brincando, rindo com eles e os ouvindo. Quem fez isso? A pandemia. Porque nós tínhamos outros fatores que nos impulsionavam a isso. Por quê? A tecnologia, ela absorveu o tempo ou ela supriu a ausência, muitas vezes, desse calor humano. Hoje você vê os jovens, vamos falar por lidar mais direto com eles, 90% do tempo do jovem é consumido pela tecnologia, por uma mídia social hoje. E é uma evolução muito rápida. Ontem, eles amavam o Facebook. Aí criaram o Instagram, aí criaram o Twitter, aí criaram o TikTok. E isso vem preenchendo o tempo deles. Né? Hoje você fala, né, uma família que senta na mesa e come. Hoje o lugar preferido do jovem é o quarto dele, a cama dele fechada, conectado a um monte de pessoas, mas ligado a ninguém. Senta na mesa e conversa com você pelo WhatsApp. Exatamente, é bem isso. E isso são sinais, né, de pessoas isoladas. Hoje nós vivemos uma sociedade isolada. Apesar do número de pessoas no mundo ser o maior que já existiu, são pessoas muito mais isoladas. Isso são sinais, só que a gente não acaba percebendo devido à nossa correria. Então eu vejo que o contexto leva a tudo isso. Não só a falta de confiança em Deus. Não, eu não vejo que é só a falta de confiança em Deus. Né? Mas todos os fatores levam a chegar nesse ponto aí. Você falou uma coisa, Hermes, que eu fui fazer uma visita quinta-feira passada, para uma família toda desestruturada espiritualmente,
E algo que me chamou a atenção, que um menino de 24 anos, ele me chega e fala assim, pastor, eu nunca consegui sentar na mesa com os meus pais para a gente almoçar. Eu não sei o que é sentar numa mesa. Eu não sei, eu nunca sentei com os meus pais para a gente fazer uma refeição junta. Então, e aquilo ali foi algo muito agravante para mim. Por quê? Porque isso que o Emerson falou é muita verdade. A tecnologia ela tem sugado a essência, muitas vezes, principalmente dos nossos filhos. E nós, como igreja, a gente como sacerdote dentro da nossa casa, muitas vezes o diabo está cirandando dentro da nossa casa e a gente preocupado com tanta gente lá fora perdendo a nossa casa. Aí o Senhor falou algo no meu coração, falou, Marquinhos, você quer ganhar o mundo inteiro, você está perdendo a sua casa pela tecnologia, o teu filho. Aí foi onde o Emerson falou, e é uma verdade. Eu comecei a aproximar mais do Gabriel no sentido de poder ouvi-lo, de poder entender o meu filho. Eu empresto meus ouvidos para muita gente, mas eu não estava me emprestando para minha esposa, para o meu filho e para minha mãe. Então, algo que eu aprendi essa semana com esse menino é o seguinte, eu preciso ter mais tempo de mesa na minha própria família. E o sonho desse menino é interessante, ele queria ter um almoço entre a família. E eles nunca tiveram, porque sempre um come num canto, o outro quer refrigerante, manda no WhatsApp, ó, traz refrigerante para mim, eu estou aqui no quarto. Esses dias aconteceu em casa, eu estava na cozinha de fora, a Fran mandou um WhatsApp para mim, traz água para mim. Aí eu falei assim, é o fim da picada. Mas é uma realidade que nós estamos vivendo, e muitas vezes nós como igreja, como liderança, estamos fazendo vista grossa para essas coisas. Nós precisamos trazer de volta a essência. Segunda-feira nós estávamos aqui na intercessão, e o Espírito de Deus falou muito forte, que nós precisamos voltar à sensibilidade do Espírito. O problema é que o dia a dia, o cotidiano, está sendo tão sufocante que nós estamos perdendo aquilo de maior preciosidade, que é a presença do Espírito Santo. Então, que nós possamos deixar um pouco de lado o celular e voltar às origens, né? Então, é isso que eu quero deixar para a meditação para os irmãos e para mim também. Juninho, antes de você falar, faz 6 meses que nós estamos vivendo essa pandemia, né? E durante esses 6 meses, só na pandemia, o suicídio cresceu 32%. Todos nós nos vimos obrigados a ficar dentro de casa, porque tinha um vírus aí que matava e tudo e tal. Mas só que o suicídio cresceu. Por quê? O que você acha? Por que levou a tudo isso? Mesmo estando um monte de gente dentro de casa, o suicídio cresceu. A gente perdeu o hábito de ficar junto, né? A verdade é essa. E aí, como a vida é muito corrida, né? Tem marido que voltou com a mulher na pandemia. Já estava separado dentro de casa e ele voltou. Então, e outro suicidou. A hora que viu o casamento mesmo, ele falou, não dou conta mais não. Mas... Ficar 6 meses dentro de casa e não renovaram os filmes da Netflix. Aí já era. Chamou Univer. Então, o que acontece? A gente trabalhava muito, né? E chegava em casa, às vezes corrido, estressado, e cada um achava uma forma de desestressar. Um era saindo, o outro era indo jogar bola, o outro era indo pra academia, o outro é pro clube, o outro é reunindo com os amigos e tal. E de repente cortou isso tudo. E o cara saiu do habitat natural dele, onde ele descarregava as energias. E ele começou a ficar em casa. Agora, prova disso são as mães, os pais. Que, por exemplo, hoje vocês valorizam muito mais as professoras, não valoriza? Porque você mandava teu filho para a escola e falava, beijo, eu te pego 5 horas da tarde, a professora que se vira aí agora. Mas a hora que você viu dentro de casa, você falou, peraí. Então, esses eventos começaram a mudar e assim, na igreja, no ambiente igreja, a gente sempre foi muito preocupado, até na teologia, de estudar sobre demônio, sobre anjo. O Thiago Brunet fala uma coisa, é verdade, nós viramos especialistas em demônios e anjos que a gente vê tão pouco. Personificação, né? Mas aí a gente esqueceu de tratar o ser humano e cuidar de pessoas. E aí aquilo que o Emerson falou, a gente estava tão atarefado, tão assim, que não percebeu. Quando veio, bateu na nossa porta e a gente não viu. Começou, foi dando alguns sinais, mas eu não percebia. Quando veio, eu falei, nossa, e agora? Estou no meio do fogo. Então, eu fiz um curso de coach, de PNL, li alguns livros nesse sentido. Esse livro do Augusto Cury que você falou, do SPA, eu li ele. E o doutor Augusto Cury, ele ainda fala isso. Olha para você ver, a gente tinha um mal que eram doenças de coração. Hoje, a depressão e a ansiedade estão matando mais do que as doenças de coração.
E aí você vai começando a ver, e eu lembro que nos cursos que eu fiz, a gente era muito incentivado, até vamos ver se alguém aqui também, né, também dessa maneira, que assistia, por exemplo, aqueles Quilos Mortais. Será que sou só eu? Não, assisto também, não é? E aí o que acontece? Quando você colocava nos Quilos Mortais lá, você vai entender o seguinte, que a maior parte dos casos de obesidade mórbida é um sintoma de depressão e ansiedade. Por que depressão e ansiedade? Porque boa parte daqueles que têm obesidade mórbida, eles foram abusados quando criança. E por que foi um evento relacionado à obesidade mórbida? Porque o abusador ele tinha a seguinte estratégia. Pega a criança e oferece o que para ela? Doce, comida. E enquanto a criança está ali comendo na casa do abusador, ele começa a abusar dela. E depois isso vira um refúgio da pessoa. Numa palestra do Augusto Cury que ele fala dessa SPA, e alguns outros eles vão contando alguns eventos que houveram que marcaram pessoas. Mas, por exemplo, o cara tem uma obesidade mórbida, ele está a ponto de morrer e o evento aconteceu no passado. E ele está com depressão, com agravamento da ansiedade, porque agora ele come compulsivamente para tentar esquecer aquele evento. E isso daí vai virando uma bola de neve, igual o João falou. Poxa, o cara foi para dentro de casa, ele ficou ali no seio da família, ele está em casa, ele está no aconchego, mas o índice de suicídio está acontecendo. Mas por quê? Estão acontecendo eventos que são tão fortes ou marcas que são tão fortes que o cara se vê desesperado. Por exemplo, depressão e ansiedade. O cara fala, meu Deus, se meu patrão mandar embora, o patrão nem mandou. Não, mas agora está todo mundo sendo mandado embora e se eu for também, o cara começa a ficar desesperado, adoece em casa. Então eu acredito que isso começou a subir, a acontecer, justamente porque a pessoa tem mais tempo para pensar e tem mais tempo tanto para pensar em coisa boa quanto para coisa ruim. Então o cara ficou em casa. Por que agora ele suicida mais? Porque agora a cabeça dele começa a funcionar. Ele dorme até mais tarde e não tem sono à noite. Fica pensando bobeira, acessando a internet. E cada hora aparece uma coisa. O Covid aumentou. Não, o Covid abaixou, agora morreu. Agora morreu um perto aqui. E aí nós vamos virando... Síndrome do pensamento acelerado. Síndrome fica, do pensamento. Não desliga nunca, fica gerando isso aí. Exatamente. Emerson. E aí eu acho que entra as duas partes, tanto a parte, né, humana, vamos colocar assim, que é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e a parte espiritual, que para mim caminham juntas as duas coisas, né? Elas vão fazer parte, né? Se você deixar a parte espiritual te dominar, você vai conseguir ter, né? Se não, você vai se... Quando a gente diz disso, da pessoa ter mais tempo para pensar, né? Eu vejo assim, nós falamos até da Netflix, se você pegar os principais causas, né, os 5 fatores lá que a Organização Mundial vai destacar, dentre eles estão as séries, né, filmes que levam a isso, induzem a isso, né? É interessante que se você começa a assistir uma série, ela te cativa tanto que você não quer desligar a TV. Das 4 horas da manhã, você sabe que você tem que levantar às 6 para trabalhar, mas você está lá assistindo, porque é aquilo que te cativa, te vicia, né? E aí, quando a gente fala para ler para ver uma pregação, para assistir um culto, aquilo não te prende. Com 10 minutos você já quer apertar o botãozinho e desligar, né? Então, são fatores que contribuem para que isso, né, a pessoa possa ficar fragilizada, vamos colocar assim, né? O fato de você estar em casa, né, e aí o índice ter aumentado vem daquilo que aconteceu antes, mais uma vez eu volto. Por quê? Porque eu já não tinha o convívio familiar, eu já não me abria com meu pai, eu já não me abria com a minha mãe, eu já não falava com meu irmão porque a gente já tinha rolado 2, 3 vezes no chão e se pegar de porrada, né? Agora o meu refúgio é o meu quarto. Agora nem do meu quarto eu posso sair porque o meu irmão está com suspeita de Covid. Então, o pensamento da pessoa fica vulnerável, né? E aí, vamos falar da parte espiritual. A Bíblia diz que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação. A pessoa não conhece Jesus, não tem a mente revestida. A Bíblia vai dizer também, guardai a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Então, a pessoa não tem a paz de Deus, a mente dela não é guardada. Infelizmente, vai ceifar. A minha visão. Não sei se mais alguém... Já existe um velho ditado, né? Que mente vazia, oficina do diabo, né? Antes da gente entrar para o próximo tópico,
Vamos dar uma lida aqui nos comentários. O Israel dos Santos colocou assim, ó: só quem sabe, só quem passa sabe como que é. A Érica diz: falou tudo, só quem teve e luta todos os dias para não ter uma recaída sabe o que sofre. A Fernanda deixou uma pergunta aqui, fazer para o pastor Marcos. Pastor, o que vocês acham que podemos fazer para ajudar essas pessoas que sofrem de depressão e já tentaram suicídio? Olha, quando a pessoa ela tenta o suicídio, na verdade ela não quer morrer, né? Ela quer matar aquilo que está ferindo ela, né? É um ditado que sempre diz. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a pessoa chega num nível que ela quer se matar, você pode ver biblicamente todos que se mataram, na verdade veio trazendo consigo um remorso, né? Você pode ver Saul quando ele se lança sobre a sua própria espada, ele tinha um remorso. Você vai ver Judas quando traz Jesus, depois se mata, ele tinha um remorso. Então, na verdade, o suicida, quando chega um nível de se suicidar, ele quer matar alguma coisa que está ferindo ele ou que ele não se desprendeu. E é claro que a depressão ela vai impulsionar isso, ela vai acelerar isso, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu vejo que, se partindo desse princípio, eu sei que tem pessoas que vão dar as suas outras opiniões, mas partindo desse princípio, que ela quer tirar dela aquilo que está matando ela, então ela tira a sua vida, eu vejo que é uma pessoa que está sofrendo, já chegou num nível de um medo extremo, né, de não conseguir resolver algo. E aí já entra algo espiritual, aí eu creio que é espiritual. Por que eu creio que é espiritual? Porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas sim um espírito de ousadia. Aí eu já acho, aí nesse nível, eu já acho que é algo espiritual, né? Então eu acho que se o Senhor não deu um espírito de medo, é porque o medo é um espírito. Quanto ele é um medo, não o medo que vamos deixar bem claro, não o medo que Deus colocou no nosso coração como prudência, né? Para a gente no temor, ou, por exemplo, zelo, cuidado, né? Que é o medo, por exemplo, eu não vou pegar o meu carro e dar 200 por hora no meu carro porque eu tenho medo de bater e morrer. Não é esse medo que me leva a prevenir, a guardar a vida de outras pessoas. É um medo excessivo que me leva a tirar minha própria vida. Então, eu creio que é o espírito de medo. E o Senhor vai dizer também que ele nos deu um espírito de ousadia. Então, como que eu como pastor, ajudaria uma pessoa dessa? Eu mostraria a palavra, oraria com ela, caminharia com ela e, claro, levaria a parte médica também, com certeza, porque eu acredito que quando chega nesse nível é espiritual, porque é aquilo que eu falei lá atrás, porque houve uma fraqueza na mente que levou a isso. E essa fraqueza provavelmente não seja espiritual, mas Satanás ele usa de uma fraqueza para gerar algo, né? Então é o que eu penso sobre isso. Como a gente poderia fazer? Levaria a tomar todos os remédios, todos os cuidados e buscar Deus depois de estar com a mente boa, buscar ao Senhor, porque isso nos fortalece. A fé, ela nos fortalece em todas as áreas, todos os âmbitos da nossa vida. Juninho? Esse pastor Márcio falou interessante, o caminhar junto. E por que vocês acham que o Marquinhos está pegando tudo aqui? Ela não, o tênis é sacanagem, né? O que acontece? Eu não pedi pro Marquinhos pegar nada, mas você foi pegando, não foi? Talvez você nem queria, você ia pegar meu tênis aqui, agora que tá puro chulé, não ia? Às vezes, a gente também precisa forçar uma pessoa depressiva. Por quê? Porque qual que é a pessoa quando ela está passando por um caso de depressão? O que ela quer fazer? Se isolar. Ela quer ficar quieta. Se eu não me engano, é Augusto Cury que fala isso, que ele fala do intrauterino, que ele fala o seguinte, que o intrauterino ele é o lugar mais seguro que existe. É escuro, o som é ameno, então a pessoa fica ali tranquila. Aí o evento que acontece, a hora que a mãe tem um nenê, ele vem para a luz, o som é extremo, e se não bastasse isso, para o teu primeiro suspiro de vida, o médico vai lá te dar um tapa na bunda. Mas dentro do útero, como é que fica? O neném fica com o joelho no peito. Então você pode ver uma criança, quando você dana com ela que ela está triste, o que ela faz? Ela vai se esconder e ficar nessa posição fetal. É automático na cabeça dela. Outra coisa, você nunca vai ver uma pessoa depressiva se arrumar
e sair para a rua aí e ver as árvores. Não, ele vai ficar num quarto escuro e muitas vezes com o joelho sobre o peito e naquela posição fetal, porque é automático, está lembrando do útero. Então isso aqui que eu fiz com o Marquinho, não é chegar lá e falar assim, você quer sair? Você quer dar uma volta? Você quer tomar um sorvete? É a ponto de você chegar lá e falar, filho, vai, vamos, levanta aí. Não, vamos. Porque não acontece com a gente também, quando você está numa casa, a pessoa vem te oferecer um negócio de comer. Aí você fica meio constrangido, né? Mas a pessoa fala assim, não, pega. Aí você fala, não, obrigado. Aí a pessoa vem e coloca na tua mão. Aí você fala, tem que comer agora. E às vezes, nesse caso, é preciso você chegar e fazer um feio. E, biblicamente, Deus falando com Elias. Elias fala assim, Deus, eu quero a morte agora, Deus, porque só sobrou eu. Ele fala, não, filho, levanta, come, porque a tua jornada, e vaza, filho. Ô, vamos, come aí. Aí ele come e volta a fazer o quê? Deita. Deus fala, filho, não, levanta, come, porque a jornada vai ser grande. E outra, já tem outros 7.000 profetas esperando lá, vai, vamos aí. Talvez é uma expressão chula da gente chegar na pessoa e falar, vai. Não, mas é você tomar ela à força às vezes. Fala, não, você vai sair comigo agora. Pode ir lá, vai lá, arruma. Você colocou... Ô, pastor, desculpa. Ó, eu tenho um caso na família, da minha esposa, que o adolescente, ele entrou num quadro depressivo e já faz alguns anos e hoje está muito avançado. Hoje, por exemplo, se ele sai, ele vai numa festa ou algum lugar onde tem um número maior de pessoas, ele passa mal e desmaia. Meu Deus. Ele não consegue ficar onde tem pessoas, ele desmaia, literalmente. Então eu resolvi, falar, não. Aí o médico deu um negócio lá para ele cuidar, não sei o que é lá, para ver se ele toma pelo menos 15 minutos de sol por dia, porque está fazendo mal. Então, a tendência nossa é pegar essa pessoa e levar, mas isso às vezes, é por isso que eu falo, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente entende um pouco do que é espiritual, mas aquilo que é físico, a gente é muito leigo. Às vezes você pega uma pessoa dessa e leva, às vezes você piora. O bom senso, né? O bom senso. Porque, tipo assim, ó, atividades, que eu ainda me refiro a atividades simples, e o corpo fala muito. Você pôs a tirinha lá, João? Eu pedi, gente, para ele. Quem é mais velho aqui lembra do Charlie Brown, né? E o Charlie Brown tem uma tirinha, aí a tirinha diz assim, né? Esta é a minha postura de deprimido. Aí aparece a foto do Charlie Brown, os ombros para baixo assim, né? Aí a menininha do Charlie Brown pergunta assim, quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muito... Não, o Charlie Brown falando para ela, né? Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. Aí ele fala assim, ó, a pior coisa que se pode fazer é ficar ereto, levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Aí, então, se você acha legal ficar deprimido, tenta ficar assim. Então, o corpo ele vai responder. Então, por isso que às vezes, igual o pastor Márcio ainda ressaltou, bom senso, é claro. Mas, tipo assim, você tentar tirar... Tá no zap. Vou mandar... A Bia tá lá? O João põe, tá no celular dele. Para vocês verem aí, pessoal. Porque aí, igual o pastor Márcio falou, é preciso usar de um bom senso, mas tentar tirar a pessoa daquele quadro ali. Por exemplo, você que às vezes começou a passar algo em casa. Se você deixar a pessoa, ela vai ficar o dia inteiro daquele jeito. Não é? Compartilha com a gente. É assim, eu tive essa experiência, né, muito recente, nós estamos terminando esse processo, né, um processo muito bom, graças a Deus, ele evoluiu muito bem, né, são 35 dias desde que aconteceu, e foi assim, foi bem isso. No começo, a minha esposa, ela queria só ficar deitada e no campo de refúgio dela. Aonde é o campo de refúgio dela? O sofá. E só aquele canto, né? Então, algumas vezes ela chegou a dizer assim para mim assim, eu prefiro que minha mãe cuide de mim, porque a minha mãe me deixa aqui quietinha. Porque quando eu chegava, o que eu fazia? Não, vamos fazer alguma coisa. Não, vamos sentar ali. Eu tirava ela daquela zona de conforto e colocava ela numa zona de confronto, né? Aí chegou a médica e falou para ela, né? Não, ele está certo no que ele está fazendo, né? Ele tem que te tirar disso, ele tem que te impulsionar. Só que a médica também brigou comigo. Ela falou, só que você também tem que respeitar o tempo dela. Não adianta você E querer... o legal, e assim, que a gente via é que ela ficava num canto só e o Enzo falava assim, não, senta do outro lado do sofá agora. Só de sentar do outro lado do sofá era uma luta para ela. Já mudava, já né? tirava ela da zona de conforto dela. E isso foi fazendo diferença para ela. Né? Isso foi mexendo com ela. E aí até o pastor ainda usou uma frase um dia que ele foi lá em casa, ele disse assim, a gente passa a valorizar coisas simples. Né? A minha esposa, para ir no banheiro, tinha que ter alguém junto com ela, não conseguia ir no banheiro sozinha.
né? E a gente não valoriza, a E gente vai não toda hora, né? valoriza Pra nós. isso. Então, assim, são doenças que abalam tanto a pessoa, né, mentalmente, que ela se torna totalmente dependente. E aí a família, quando a família não tem uma estrutura, quando a família não está em pé, vamos colocar assim, né, ela se perde. E aonde a pessoa vai ao suicídio. Por quê? A circunstância leva ela a entender que ela realmente está sozinha no momento em que ela está doente e que ninguém dá a atenção que ela merece. Então, em vez de eu fazer os outros sofrer, é melhor eu acabar com a minha vida. Então, se você não tem uma estrutura, né, pessoas que vão te apoiar, que vão te ajudar, né, eu falo, a minha sogra, por exemplo, a minha sogra abandonou o serviço, abandonou entre aspas, né, ela está trabalhando de novo, graças a Deus, para cuidar da Thaís, para ficar 24 horas com a Thaís, enquanto eu trabalhava. Ela só saía de casa quando eu chegava. Então, assim, a gente estava do lado, ajudando, colocando as coisas para que ela pudesse fazer. Graças a Deus, está de pé, fazendo as coisas, já voltou ao normal. Glória a Deus por isso. Mas nós tratamos ela, né, com medicamento, a psicóloga foi lá, a psiquiatra foi lá, ela foi medicada, ela precisou de medicamentos para desacelerar o pensamento dela, para que ela pudesse, né, parar um pouquinho, né? Mas também chegou a hora que precisou colocar ela lá fora para cuidar da tartaruga. Olhar a tartaruga andar, né? Tomar o sol, a vitamina, para depois ela voltar lá para dentro, para o cantinho de refúgio dela. Né? Então, assim, A gente tinha uma tartaruga aqui também. Só que ela fugiu do João. então, assim, são coisas que realmente, né, a gente não valoriza e a gente não presta atenção nesses sinais. E aí é onde entra a questão. Por que que muitas vezes nós estamos dentro de casa, estamos confinados e tem aumentado o índice de suicídio? Todo aquele processo lá atrás influencia agora no final. A pessoa está depressiva, ela está ansiosa, ou ela está com uma síndrome do pânico, só que aí eu tenho raiva dele, porque a gente brigou anteriormente, porque a gente não tinha uma estrutura, então eu não percebo e a pessoa acaba tirando a própria vida, porque ela está realmente sozinha dentro de casa. Eu falo assim, aconteceu dentro da minha casa, 2 suicídios já, da minha tia e um primo. Então, o que acontece? Mas é coincidência? Não, eu não acredito que é coincidência, eu acredito que é algo espiritual. Uma maldição hereditária que muitas vezes acarreta isso, e se a gente como igreja, se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente fala assim, é algo normal, e não é normal. É uma maldição que vem vindo de geração, né, na minha família, que eu, assim, né, teve uns passados, mas eu não conheci, mas que eu conheci minha tia e o primo, que, né, acabaram tirando suas próprias vidas, e acarretou algo assim, muito, né, sem volta, uma coisa sem volta, não tem como você voltar atrás. Então, uma coisa que eu aprendo aqui na Bíblia, que diz aqui em Salmos 42, 11, Davi ele diz assim, por que vocês estão tão tristes, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, como que nós temos que buscar essa estrutura? Na palavra de Deus. Como? Inculcando isso no coração das pessoas, com sabedoria, prudência, mas ao mesmo tempo nós temos que nos posicionar como homens de Deus e falar, nós não aceitamos a situação. Porque se nós como igreja, se a gente não se posicionar e bater o pé, o diabo vai se... E a gente ali, ó, de boca aberta, esperando o tempo passar de braços cruzados. Então, se a gente for ver, o próprio Davi, ele teve um sentimento de angústia tão grande ao ponto dele escrever isso. Ele falar, por que está tão triste a minha alma? Quer dizer, a alma de Davi estava triste. Então, talvez você que está assistindo, quantas famílias estão com a alma triste hoje? Mas nós temos um remédio. Esse remédio, ele não é físico, esse remédio ele é espiritual. E o nome dele é Jesus Cristo, é o sangue de Jesus. É o maior remédio que existe para depressão, para síndrome do pânico e para todo tipo. Mas tem situações que nós cremos que precisa de um cuidado. É trazer para perto e não esparramar, não apontar. Nós não somos uma geração, eu acredito que Atos 1, ela não é uma geração para deixar ninguém para trás, mas é uma geração para trazer as pessoas para perto, para cuidar delas de uma forma diferente. Por isso que é um lugar para recomeçar. Por isso que
lá na frente da igreja está escrito: bem-vindo ao novo. Então, para você viver algo novo, você precisa deixar tudo aquilo que é velho. E o diabo tem lançado velhas práticas. Igreja, temos abraçado isso, não. Está na hora da igreja se posicionar e falar: olha, você não importa a circunstância, não importa o problema que você está passando. É uma passagem, o deserto não é lugar de você morar, é lugar de você. Viemos assim, abraçar a causa dessas pessoas. Eu falo que um dos primos, ele perdeu a mãe e ele não tem uma estrutura. E nós estávamos ali, guardando, eu levava ele até para trabalhar. Dou conta mais. E ele tirou a sua própria vida. Então, eu acredito assim, não tem mais como voltar a essa situação. E eu aprendi muito com isso. A valorizar as pessoas, não importa a circunstância dela. Que ela não tem preço, uma alma. Isso para nós hoje é fundamental. Uma alma não tem preço, ela tem valor. Preço é algo que você compra, esse é um preço que você paga. Mas uma alma tem valor. Então, nós precisamos valorizar mais as pessoas, né? E isso que eu queria assim, deixar para a meditação das pessoas. Amém. Só lembrando você que está assistindo a gente, se quiser perguntar alguma coisa, ou se depois que acabar o programa você quer mostrar um vídeo seu, contar um vídeo seu sobre o que você passou. No próximo programa a gente vai estar colocando aqui. Só antes da gente entrar no último tópico do nosso programa, o Juninho vai estar falando sobre a tirinha que ele estava falando. Vai aparecer na tua tela aí, só você dar uma lida. Mas olha, retomando a tira do Charlie Brown, que você viu aí, já ela por si só já se fala, mas eu estava falando sobre eventos de, por exemplo, uma mulher que tem depressão pós-parto. É o grande evento da vida dela. E aí eu perguntei pro Emerson aqui se ele lembrava 20 dias atrás o que ele comeu. A semana passada ele já não lembra. Mas há 7 anos atrás, quando o Anthony nasceu, ele lembra de tudo. Foi um evento emocional tão forte que marcou a vida dele. E automaticamente agora, como é que tem médico que tem que tirar o filho da mãe, porque senão a mãe mata. Mas a mãe esperou 9 meses, fez quartinho, fez tudo. Então foi um evento emocional ali que marcou, levou ela a uma depressão. Então é algo que nós temos que nos atentar nesses dias. E se você que está nos assistindo está com um comecinho disso, pede socorro, pede ajuda. Não importa se você é pastor, se você não é, se você é líder, se não é. Peça ajuda, corra atrás, faça alguma coisa. A igreja precisa ser a primeira a te estender as mãos. Augusto Cury fale sobre essas partes como janelas killer da mente, né? Da mente. Que ela acaba guardando certas ocasiões e acaba acarretando tudo isso. Você viu aí que na imagem que o pastor Tarcísio está aqui conosco, pastor lá da igreja de Juruáia. E pastor Tarcísio, nós estamos aqui conversando sobre um pouquinho sobre o suicídio, sobre depressão, o que leva a pessoa a cometer o suicídio. O que o senhor acha a gente já fez a pergunta para todo mundo aqui, se é frescura, é falta de Deus, o senhor já teve ou conheceu alguém que já teve, o que o senhor acha? Então, primeiramente, a paz seja com todos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. É complicado a gente resumir isso em poucos minutos, né? Por quê? Porque antes eu pensava assim. Eu pensava que, principalmente o cristão, ele não tinha o direito de ter depressão. A minha esposa, quando teve, eu questionava ela da seguinte forma: por que você está com depressão se você tem um marido que te ama, você tem 2 filhas maravilhosas, e como assim não está faltando nada para a gente e você está em depressão? E ela não sabia explicar. E eu falava, para mim depressão na verdade é falta do que fazer. Eu citava isso, eu cheguei a dizer isso para algumas pessoas. E de repente aconteceu comigo. Estava eu lá, começou no dia 1º de março e terminou no dia 31 de março. Eu fiquei um mês, o pior mês de toda a minha vida. Acabou a esperança, eu não sentia Deus, eu não ouvia mais a voz de Deus, e de repente eu estava com um conhecimento que eu sempre tive ali, como pastor já, e enfim, as pessoas vinham falar alguma coisa comigo, eu falava, cara, eu conheço, falava um trecho, falava, não, tem um contexto, e, enfim, de capa a capa eu sabia
tudo que estava escrito ali. E isso, para mim, foi um fator complicativo, porque nada do que se me falava eu conseguia, sabe, gerar esperança em mim. A depressão foi tão profunda que eu só pensava em tirar a minha própria vida. Eu pensava em acabar com a minha vida. Eu tenho que acabar com a minha vida, porque viver desse jeito não vale a pena. E aí, de repente, foi passando aquele mês, Deus trouxe um irmão meu, que é pastor também, tadinho. Ele passou, pastor Sérgio, ele passou um sufoco comigo que os irmãos não fazem ideia. Porque todo o tempo ele tentava lançar palavras de ânimo e não conseguia. E aí, de repente, a coisa foi ficando apertada, até para ele, que é um homem de muita fé, já passou, experimentadíssimo na vida, e de repente ele não conseguia ajudar o próprio irmão, que também é pastor. Parece uma coisa louca, né? Um pastor passando por depressão. E Deus, quando terminou, sabe, João? Sabe, irmãos? Deus falou comigo o seguinte, que eu precisava daquele chá de realidade. Eu precisava de realmente daquele choque para saber o que é a dor, o que é o desespero de uma depressão. Onde um pastor que prega a vida, que incentiva as pessoas a melhorar, de repente ele mesmo não sabe como melhorar. Ele mesmo não tinha vida em si. E aí eu quero dizer para você que está assistindo e que ainda irá assistir, que só uma coisa realmente me fez tirar todo esse peso de depressão. Somente a presença de Deus. Quando eu, num determinado momento extremo, eu me ajoelhei e falei, Deus, eu reconheço que eu realmente não consigo, eu não tenho condição de passar por isso sozinho. Eu estou vendo que os meus irmãos estão empenhados em me ajudar e eu não consigo sentir absolutamente nada. Falei, Deus, ou o Senhor me leva, ou o Senhor me deixa sentir a sua presença de novo. Foi quando, naquela tarde, eu trabalhando, eu me ajoelhei e dei uma crise de choro compulsivo que nada parava. E eu pude ver realmente Deus falando comigo de novo. E Deus falou exatamente essa frase comigo, irmãos. Eu sempre estive com você. Aquilo ficou assim na minha cabeça, mas como assim? Por que eu senti tudo isso? E aí eu fui entender que era um propósito de Deus para que eu soubesse da dor do meu semelhante, que muitas vezes eu achei que era algo supérfluo, algo que realmente não tinha aquela potência toda. Mesmo tendo amigos meus perdido a vida com essa situação. Sabe, meus irmãos, eu pude sentir novamente Deus falando comigo. Aquilo começou a novamente brotar dentro do meu coração, a alegria de realmente saber que a vida é algo bom. Até então a esperança tinha acabado. E eu comecei, no dia 31 de março, eu comecei a sentir de novo, Deus falando comigo, eu comecei a sentir de novo, a vida retornando, eu comecei a sentir de novo. Realmente, que viver é bom, mas tem que ser com Cristo. Então, assim, para mim, viver sem Cristo realmente não valeria a pena. Então, hoje eu digo sempre para o depressivo, olha, Jesus pode mudar a sua situação. Jesus é capaz de mudar isso. E você tem um vazio enorme que nada nem ninguém vai suprir, senão o próprio Jesus. Um antigo pastor meu sempre dizia que o homem tem um vazio enorme dentro de si, que só um Deus tão grande é capaz de preencher esse vazio. Então eu quero te dizer que Deus é capaz de tirar isso, e se realmente você sentir a fraqueza e não saber para onde correr, eu te digo, corre para os seus joelhos, vai para os seus joelhos e clame por Deus. E se você tiver dificuldade, eu tenho certeza absoluta que aqui tem uma equipe fantástica de pessoas experientes, experimentadas na dor, que pode realmente te ajudar. Então você pode contar conosco. Nós temos sim como te ajudar. Amém. Só para a gente entrar no último tópico do nosso programa, a gente vai ver agora mais alguns dados sobre jovens. Creio que todos são da mesma faixa etária de idade. E então, vocês notaram que há uma diferença dos jovens para a idade de vocês para os jovens de hoje, né? Hoje são jovens muito mais, vamos dizer assim, sensíveis. Olha lá, Nutella, dados, né? Fala assim, ó.
Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda causa de morte. Entre jovens de 15 a 19 anos, é a terceira causa mais comum. E entre meninas de 15 a 19 anos, é a segunda principal. Então a gente vê que cada vez mais jovem vai se matando, se suicidando. E por que vocês acham que isso acontece? O que levam o jovem hoje? Porque, querendo ou não, a adolescência, a juventude é uma fase gostosa da vida, é uma fase da gente, a gente está conhecendo o mundo, vamos se dizer assim. Por que vocês acham que hoje os jovens têm se atrelado ao suicídio, têm buscado dessa forma como um escape de tudo que tem acontecido à sua volta? Fala aí, pastor Marcos. Eu acredito que a maioria desses jovens é porque ainda não tiveram um encontro com Jesus. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você pode passar a pior depressão, você pode passar o que for. Quando você tem um encontro com Ele, você tem um refúgio. E quando você tem um refúgio com o Senhor, você vai até Ele, mesmo independente da luta ou a tribulação que você estiver passando. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que Deus ele não permite situações humanas que a gente não venha suportar. Então, é um detalhe que a gente precisa colocar isso em prática. Se Deus ele permite algo na nossa vida, não é para nos destruir, não é para nos matar, é para nos deixar mais forte. Então, todas essas situações, principalmente com o jovem hoje, qualquer coisinha ele quer se matar, é se cortar. Eu fui fazer uma visita esses dias para uma jovem que o braço dela estava todo cortado. Por quê? Porque ela queria um celular, um iPhone, da maçãzinha, como é que chama lá? Um iPhone, né? Aí é pura. 11. E a mãe não queria dar. Aí ela falou, então eu vou tirar minha vida. Aí eu falei para ela assim, pega uma vassoura ou pega uma correia e tira essa sensação de morte dela com a vassoura e a correia. Porque é uma coisa que não tem cabimento. Né? E aí já é frescura nesse sentido. Aí eu, não. É supérfluo. Aí ameaça. Eu já vi filhos ameaçando pais. Se não desse aquilo que queria, ia querer tirar a vida. Então já isso não é nem demônio, isso aí já é sem vergonhice. Isso aí você tira, chama assim na correia. Né? Já é diferente. Agora tem jovens que eles entram em estado depressivo. Por quê? Porque alguma coisa foi lançada palavras nele, que ele não ia dar nada, que ele ia ser um frustrado, que os próprios pais. Você é um burro, você é um idiota, você não presta para nada, você não vai dar em nada. Então, quer dizer, a palavra tem poder. Ou para trazer vida, ou para trazer morte. Então, nós como pais, nós como homens aqui, e também você que está nos assistindo, mulheres, toma cuidado que você profetiza. Eu aprendi isso na minha vida com o meu filho. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se você profetiza algo, infelizmente você vai estar decretando no reino espiritual o que o seu filho, a sua filha, ou seu marido, ou a sua esposa, que ela venha a ser aquilo que você profetizou sobre a vida dela. Então a gente precisa tomar muito cuidado naquilo que nós falamos. E hoje o jovem, ele precisa do quê? Trazer ele para perto. Não tem coisa melhor do que você trazer o jovem para perto. Como? Leva ele para o monte junto, leva ele para orar junto, fazer uma visita junto. Eu estou levando um jovem de quase 30 anos para caminhar comigo. Que na realidade eu não estou um jovem mais. Mas é um jovem maduro, né, pastor? Só que é uma realidade que nós temos que fazer. É trazer para perto. E se a gente não trazer, o diabo vai trazer para perto. É complicado, sim, é verdade. Não é verdade? E eu falo também, a gente tem um misto de geração aí, X, Y, Z, Baby Boomer. E o que acontece? Essa geração mais atual agora, eles não foram acostumados a passar perrengue. Porque o perrengue fortifica a gente. Como é que era a mãe da gente? No olho ela falava. Não era mesmo? Bem isso. A mãe batia o olho e você já sabia tudo que ela queria dizer. A mãe do passado não esquecia. A mãe falava assim, chegando em casa nós conversa. Aí frase que a gente não gostava de ouvir, porque a mãe não esquecia. Não é mesmo? Então era no olhar, a mãe conversava e tudo mais. Agora hoje, essa geração, ela não está acostumada a passar bem porque ela teve tudo de mão beijada. Então, por exemplo, e os medos dessa geração é totalmente diferente do nosso. Elas não aprendeu o valor da conquista. Não aprendeu o valor da conquista. Então, por exemplo, você tinha que conquistar. E quanto você tinha? Você queria guardar. Você não tinha isso? O sapato que era só para sair? Não, esse sapato aqui é só para sair esse aqui. É esse aqui. Hoje não, hoje já chegou e tal. Por exemplo,
a gente só ganhava o que era usado dos outros. Eu não sei se tem alguém tão velho quanto a gente aqui, que usava um tênis preto com as travas embaixo, que tinha um cadarço de 1,5 m. Se tivesse na geração de hoje, ele suicidava com o cadarço do Quixute. Famoso Quixute. Não é? E a gente era feliz. Agora, essa geração de hoje, eles não têm a noção do valor. Eu culpo também um pouco os pais. Eu não sou pai ainda, tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Mas hoje, o que a gente vê também? O pai não quer deixar o filho sofrer. Não, o que eu não tive, ele vai ter. Pô, você está estragando, hein? Porque você foi valorizando. Quantos jovens que a gente conhece que acabou de tirar o celular na loja, não pagou a primeira prestação, num descuido, cai e quebra a tela do celular, não quer consertar não, quero o outro. O João Lucas está mostrando dele ali já. E eles perderam essa noção e nada satisfaz. A gente, quando tinha um videogame, Atari, que era a tela que mexia, não era o bichinho, era a tela que andava, a gente era feliz, mas já pegava do outro meio estragado. Essa geração tem Play 4, filho. Ela tem Xbox One. Mas aí ela se frustra muito mais fácil. Por quê? Como é que fala não agora? Porque a gente fazia birra? Fazia uma. Aí a mãe moía a gente no pau. E aí acabava a birra na hora. Aí hoje não, ela faz e faz de novo e faz de novo. A gente era acostumado com aquela frase que vem do inferno. Na volta a gente compra. A mãe falava isso. Nunca mais. Nunca mais passava. Agora fala para uma criança hoje, na volta a gente compra. Ela senta no meio da loja, chora, esperneia. Amanhã tive que comprar e não aguentou, chorou. Então essa geração hoje ela é mais sensível. E se ela é sensível nessa parte, o que automaticamente acontece com essas afrontas emocionais? Ela é mais fraca ainda. Então ela é mais suscetível. E outra, quando você é pai, eu vejo muito isso com os pais que eu convivo. Começa a falar para a criança, cala a boca, para de falar, não aguento mais escutar a tua voz. Aí ela pega 12, 13 anos e fala, conversa com o pai. Você não se abre, você não se fala. Passou até os 12 mandando calar a boca, agora fala comigo, pelo amor de Deus. Aí ele se tranca, não, se aquela menininha largar de mim, eu vou morrer. Eu não vou ter outro amor, porque não amadureceu. Então essa geração, nós amadurecemos muito rápido. A gente não teve uma infância, mas tivemos infância, logo nós virou mim. Agora essa geração está demorando. Aí você vai ver homem de 30 anos que está morando com o pai e com a mãe, homem de 40 anos que está com o pai e com a mãe ainda, e a Bíblia falando, filho, dá teus pulos aí, vai constituir família. Mas a mãe, não, meu filho. Aí arruma uma esposa, não, você tem que tratar igual eu trato, hein? Senão eu acho ruim. Aí no casamento ele briga, vai para onde? Na barra da saia da mãe. Quando eu briguei uma vez em casa, fui falar com a minha mãe, quase que ela me deu um tapa nos ouvidos. Falou, se vira, você casou, chupa essa manga agora. Vem na barra de saia de mãe, não. Pastor Tarcísio. Então, eu concordo com o que o Juninho falou, porque a gente era meio doído, cara. Eu lembro uma vez que eu fui falar com a minha mãe, aí, mãe, eu tomei um tapão, rapaz, nunca mais eu falei mãe, ó. É porque a gente tinha aquele respeito, né, aquela seriedade. Contudo, eu ainda acrescento, sabe, gente, que a geração de hoje ela é uma geração muito acelerada na informação. E essa informação, a que eles têm tanto acesso, está gerando uma ansiedade de ter coisas, né? A gente não tinha essa questão de telefone. Eu lembro o primeiro telefone celular que eu carreguei no bolso, ele era igual esse microfone. Ele era desse tamanho aqui, gente, é dessa grossura mesmo. E o meu era chique, porque a antena dele era fixa e era desse tamanho. Sabe? Era chique, porque o outro você puxava assim, era uma coisa bizarra. Então, era aquilo que tinha. Hoje, não. Quantos modelos existem hoje de celulares? Modelos, quase que... como que você decide para comprar um celular hoje em dia? É até difícil. Está correndo muito. E sempre oferecendo mais, Mas, e essa turminha, a minha menininha, a Clarinha, de 5 anos, gente, ela foi no telefone e me ensinou. Eu sou técnico em informática há muito tempo. Eu estou acostumado com tecnologia há muito tempo. Mas a minha menininha me ensinou como ela fazia para digitar sem saber ler. Ou seja, foi lá no Google, entrou, associou o que era a questão do Google lá em termos de fala, ela falava, digitava, ela mandava para a tia estava achando que a gente estava digitando. 5 anos. E eu não sabia que tinha essa função, a titinha me ensinou. Ou seja, eles têm muito acesso a muita coisa, a muita informação, e a mídia gera o desejo. O problema maior, eu creio que os irmãos vão entender isso, que quando a gente ia no pai e na mãe e pedia, a gente ouvia um não sonoro,
a gente murchava as orelhinhas, ia para o cantinho, feliz da vida, porque a gente não tinha apanhado. Só o fato de ter pedido. Os pais da gente parece que se ofendiam quando a gente pedia. E olha que o meu pai foi um homem muito honrado. Né? Mas, e contudo, ele ensinou o quê? A ser um homem. Você quer, você vai ter, mas trabalha para você ter. E hoje em dia os meninos, eles não querem muito isso, eles querem o bem sem precisar gastar o tempo para ter esse bem. E querem agora, eles querem rápido. E quando eles não têm, eu vejo assim, muita mocinha de 13 até 17 anos sofrendo, tendo crises de ansiedade. Gente, aquilo é pavoroso, a Mel teve. A menina falta o ar, puxa o ar o tempo todo e não acha o ar, e você fica assim, desesperado. Calma, calma. Eu sem saber o que fazer, eu abracei ela. E fiquei abraçado e só orando, Deus me ajuda, o que eu faço aqui? E a menina tendo aquela coisa. Aí fui saber de crise de ansiedade. Na sua época tinha crise de ansiedade, Juninho? Irmãos, tinha. Olha, sinceramente, com todo o carinho que eu digo, sabe? Com todo o carinho que eu digo para os adolescentes que tem e falam disso com a boca realmente assim. Eu tenho crise de ansiedade. Eu digo assim, sabe? Você tem que controlar isso. Você não pode deixar isso fugir realmente do seu controle, porque isso pode te gerar uma situação muito perigosa. Aí a gente entra nesses adolescentes que se cortam, adolescente que se mata. Há pouco tempo, uma mocinha, no desespero de conquistar, o rapazinho, é lógico, né? O homem já nasce meio maldoso. O que ele fez? Foi lá e pediu fotos para a mocinha. No intuito de querer achar que isso iria segurar, ela mandou. Um rapazinho pegou a foto, mostrou para os amigos pegou e pôs na internet. O que aconteceu? Foi parar nos pais da mocinha. E o que ela fez? Teve uma suposta aí, a tal crise de ansiedade, e foi lá e cometeu suicídio pela vergonha que teve dos pais. Aí entra aquela questão, né, Juninho? Não conversou até os 12 anos. De repente, vem cá conversar com o pai. Não, conversa a vida toda, porque realmente você vai conseguir formar no seu filho o caráter que foi formado em você. Minhas filhas, elas ouvem não. E eu projeto, sabe o que é bom quando você faz as coisas certas? Quando você empenha em fazer o que é certo? É que você ouve aquilo que realmente você assim, almeja ouvir. Minhas filhas, a minha moça, né, 17 anos, vira e fala comigo há pouco tempo. Eu quero ter um homem, eu quero casar com um homem que seja igual, idêntico ao meu pai. Meu troféu, irmão. Meu troféu. Então, você que é pai, que está ouvindo, você quer realmente ouvir coisas boas, você tem que realmente tratar direito, você tem que ouvir, você tem que analisar, você tem que realmente se desprender para poder realmente fazer o melhor para o seu filho e dizer não e fazer com que ele lide bem com isso. Não tem crise de ansiedade, meu querido. Você tem que realmente saber que uma coisa você pode e outra você não pode. Uma você vai ter, outra você não vai ter. Eu quero ter uma BMW, talvez eu não tenha a BMW. Quem sabe eu tenha. Mas se eu não tiver, eu vou dar glória do mesmo jeito. Eu quero ter uma Mercedes, mas se eu não tiver, eu vou dar glória, porque o pois é me leva onde eu preciso. Né? Então é assim que tem que ser, a gente tem que se acostumar com aquilo que a gente pode ter, que a gente vai ter, que também não vamos ter. É simples assim. Amém. Deixei o Emerson por último, porque o Emerson ele é líder de jovens aqui na igreja, né? Eu acho que o Emerson já foi jovem. Beleza, João. O Emerson, qual que você vê a diferença de quando você era jovem para hoje os jovens que você lidera? Bom, começa numa coisa muito simples, né? Quando eu olho. Primeiro, a forma de se divertir. Quando eu era jovem, a nossa brincadeira era o quê? Jogar bola na rua, né? Você ia para casa sem a tampa do dedão, porque você jogava na rua descalço, às vezes na rua de paralelepípedo. Brincar de Ninguém reclamava. de polícia e ladrão na rua, né? E brincar de bets, né? Tá? Esconde-esconde, né? Então assim, eram brincadeiras que desenvolviam a sua imaginação. Você chegava pro pai e falava assim, eu vejo essa grande diferença. Pai, me dá um carrinho? Ah, eu não tenho dinheiro para te dar o carrinho. O que eu fazia? Eu ia lá, pegava a caixa de sapato, a minha avó ajudava eu a colar a tampinha do lado, né, da caixa de sapato, amarrava uma cordinha e ia brincar. Você desenvolvia o seu pensamento. Hoje, essa geração, se eu falo isso para ela fala assim, para, negócio é esse. Aqui o meu celular, eu vou desenhar um caminhão para você aqui, ó. Então, é uma geração
que hoje ela tem muita informação, mas pouco conhecimento, pouco entendimento. Eu e a Thaís conversamos com as crianças, isso aí segunda-feira. Nós ficamos 2 horas conversando, nós 5 lá em casa, conversando. E eu fui vendo eles, sabe? Uma geração que hoje tudo é bullying. Gente, sinceramente, respeito. Acho que ninguém deve ofender ninguém pela sua deficiência. Mas, cara, eu ia para a igreja, o pessoal me chamava de havaianos por causa do tamanho da orelha. Sabe? Né? Assim, tinha as brincadeiras. E tirava sarro. E você ria, você brincava. Chegava em casa, ficava deprimido e chorando no quarto. Por quê? No outro dia você ia reunir com a turma de novo, você ia rir, ia olhar o defeito do outro para achar um novo. Né? E era. Exatamente, para abafar o dele. Exato. Hoje, você olha para uma pessoa e diz assim: nossa, mas que sapato feio. Pronto. Acabou. Deprimir, quero morrer. Sabe? Eu respeito as doenças realmente, sei que existem pessoas que ficam, mas tem coisas que aí entra a questão que o Juninho falou dos pais, que a ausência do pai, na necessidade de suprir essa ausência, colocou coisas na mão das crianças, enclausurou dentro de casa, porque eu tenho que trabalhar até 11 horas da noite, então você vai chegar da escola na van, vai comer o fast food que eu te fiz, deixei aí dentro, vai brincar aí dentro de casa, fechado. Então, o isolamento social começou há muito tempo, né? É aquilo que eu falo. Uma geração que foi criada dentro de casa, e aí, não que a gente foi criado na rua, mas a gente tinha, o quintal de casa era a rua, mas assim, eu quero dizer assim, a gente foi criado na rua, mas tinha nosso lar, a gente foi criado brincando. Né? Essa geração que vem hoje não conhece a rua. E eu falo por mim. O Arthur vai andar de bicicleta na rua, eu já falo para ele, ó, cuidado com as esquinas. Ó, você não vai longe. Cara, na minha época, eu gostava de ir longe, lá perto de casa. Lá tinha um depósito de material de construção. Eu gostava de ficar subindo em cima dos montes de areia. E de noite. E eu podia. Hoje o meu filho não pode, porque é perigoso. Realmente, nós estamos vivendo uma época que é perigoso, tem todos, mas nós vivemos uma geração que foi criada dentro de casa. É o habitat dessa geração. E esse é o grande problema. É uma geração que ela não tem a estrutura do se defender, né? De ir para a escola e numa briga, de ter aquelas coisinhas, minha turminha, nós somos os feras da escola, sabe? Essa geração não teve isso. Muito por quê? Porque ela foi criada. O quintal dela foi o quarto dela. Foi aquele habitat. O quintal dela já foi o Windows 98, já foi o Windows XP, já foi o Windows 7. Não foi uma geração que teve que fazer a mente dela criar ambientes para que ela pudesse se alegrar. Hoje você fala para um jovem, para um adolescente, olha, você não vai mexer no celular. Ele não sabe fazer outra coisa. Eu falo por experiência. Não é que eu estou... Não, experiência. Com os jovens da igreja... Com o meu filho, eu tenho um menino de 14 anos que quando eu falo para ele, você não vai mexer no celular, ele emburra, eu não sei viver. Ah, mas como assim você não sabe viver? Entendeu? Eu não sei o que fazer. Ah, não, como assim? Então, muitas das vezes eu tiro o celular do Anthony e da Alicia, eu falo para eles, vamos brincar, vamos desenvolver o raciocínio, vamos fazer coisas que vai estimular você a entender que você tem vida. Tem um que diz, né, tem vida após a morte, não, tem vida sem celular. Né? Eu uso muito essa frase lá em casa. Então, a grande diferença que eu vejo dessa geração é exatamente isso. É uma geração que foi criada dentro de um ambiente enclausulado, e hoje esse é o refúgio dela. É por isso que ela fica enclausulada quando ela se sente afrontada, porque o pai, a mãe, não afronta o filho pelo medo de ouvir dizer assim, você não está aqui. Você não tem tempo para mim, né? E eu falo isso com propriedade. Quando a Thaís teve o problema que ela teve, e a médica foi lá em casa, e ela perguntou para as crianças, como é a mamãe? A primeira definição que as crianças disseram foi, a mamãe, ela trabalha bastante, ela tem que fazer os bolos. Essa foi a primeira definição de mamãe para eles. E olha a definição, quando a gente vai falar de mamãe, o que é? Aquela pessoa do lar, que cuida da gente, que faz as coisas. Então, a primeira associação que nós fazemos é alguém que trabalha, que não tem tempo. Então, essa geração se moldou exatamente conforme os pais fizeram. E aí eu até falei, compartilhei lá em casa isso. É interessante
que hoje a Bíblia diz assim que nós devemos anunciar as obras do Senhor de geração em geração. O povo de Israel, o filho sentava para ouvir os feitos que Deus havia feito no passado. Aquilo que Deus tinha feito com a geração passada. Hoje, se um pai sentar com o filho, qual é o feito que ele pode contar para o filho que Deus fez na vida dele? O que os pais têm para contar para o filho? Então, eu não culpo só essa geração. Talvez o grande problema esteja realmente em nós. Na nossa geração, que no anseio de dar as boas coisas para o filho, que não é errado, não acho errado, né? Não é errado a gente querer dar o melhor para o nosso filho, mas o problema é que nós estamos não dando, nós estamos trocando a falta de tempo por algo bom. A falta de carinho e de amor por algo bom. E esse é o grande problema. Então, nós não temos tempo para sentar para o nosso filho, com a nossa filha, para ensinar para ele, aquilo que o pastor falou, para ser a referência para ele dizer assim, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Né? E aí, fazer com que esse ambiente familiar seja agradável. E não o refúgio, o local de isolamento. Né? E isso é constante. Você pode chegar para 100% dos jovens, você perguntar qual é a parte da casa que ele mais gosta, ele vai dizer, é o meu quarto, a minha cama. Porque ali ele fecha a porta, vai pôr o fone de ouvido dele, vai embarcar no mundo dele. Acabou. Só um minutinho, a nossa geração tinha medo do monstro que ficava debaixo da cama. Exatamente. Não queria ficar. É bem isso. Né? Em casa nós conversamos, a Thaís falou assim, eu tinha medo do homem do saco. Né? Tinha medo da doula. Né? Por quê? Porque era isso que o pai... Hoje em dia, a criança tem medo de sair do quarto porque está escuro. Não tem nada, não precisa nem criar nenhum monstro, nenhuma fantasia. Né? Hoje a criança tem medo do próprio escuro. Então, o que eu entendo dessa juventude, a diferença, e o que tem levado ela ao suicídio, à depressão, à crise de ansiedade, crise de pânico, tudo isso aí, para mim, no meu olhar, tanto cristão quanto a experiência, é a falta da família. A estrutura foi tirada, a base foi tirada. E aí, quando chega o problema, não tem aonde correr. E aí, né, o Brasil é o 7º país no mundo em caso de suicídios. Minas Gerais é o 14º ou 15º estado do Brasil em suicídio. E você vê que as grandes capitais são o maior índice de suicídio. Por quê? É onde as pessoas menos têm tempo para o próprio eu, por ela ser feliz, para ela ter um convívio. E esse é o grande problema, porque ela tem a pressão da família, a pressão do emprego, a pressão de si mesmo, e aí isso, atrelado à falta do conhecimento e da vivência com Deus, leva a esse ponto. Amém. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes da gente encerrar, só queria dizer que o governo federal ele disponibiliza um número, 188, é do CVV, o Centro de Valorização à Vida. Durante 24 horas ele pode se chamar, porque vai ter gente, voluntários que se disponibilizaram para estar ouvindo você, para estar ouvindo um pouquinho dos seus problemas, para estar dividindo todo esse fardo que às vezes a vida nos traz. E só para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas que vocês respondam de uma forma rápida, só umas considerações finais. Vocês acham que a igreja em si tem feito poucas obras sociais e por isso tem tido esse crescimento de suicídio? Vou começar, Juninho. Complexo, né? A igreja, hoje, eu acredito que ela é um divisor na sociedade. E eu não digo nem só nesse setor de obras sociais, mas aquilo que ela tenta ensinar. Então, as programações que a igreja traz, elas já são uma grande referência. Só que aí nós entramos naquela parte lá. Aquilo que não... que não me prende é algo que não me interessa. Então, muitas vezes, hoje, a igreja, e até se ela fizer muito ou pouca obra social, a gente viu pela pandemia. Tipo assim, o cara estava chorando em casa. Poxa, a igreja voltou, o cara continuou em casa. Então, tipo assim,
Às vezes a igreja falha em algum pilar, porque não existe uma igreja perfeita. Mas se você pegar uma igreja que ela tem 100% de obras sociais, ela ainda vai passar por essa dificuldade, porque o problema não está no que ela faz, mas muitas vezes no interesse daquele que está lá fora não se interessar em se envolver. Por quê? O quadro depressivo e o quadro de ansiedade, ele mais vai isolar a pessoa do que trazer ela para perto. A igreja falha em alguns pontos? Sim, porque a igreja não é perfeita. Mas eu acredito que está muito mais no olhar daquele que às vezes não quer se envolver ou que não quer participar do que em si, no que a igreja faz ou na obra social que ela faz. Pastor Marcos. Eu acredito que, né, hoje, infelizmente, existe situações. Existem igrejas que abraçam a causa da pessoa não por aquilo que ela tem, mas por aquilo que ela é. Então, muitas vezes, ela seleciona quem ela quer ajudar. E esse tipo de igreja é uma igreja, muitas vezes, interesseira. E nós não podemos ser uma igreja assim. Nós não podemos estender as mãos pensando naquilo que nós vamos ter de retribuição. Nós precisamos ser uma igreja que vem abraçar a causa da pessoa e falar para ela, ó, o negócio é o seguinte, a gente está com você, a gente só não vai compactuar com o pecado que você pratica, mas com o pecador, nós temos a obrigação, no bom sentido, de abraçar a pessoa e falar para ela, ó, pode contar com a gente. E é por isso que a gente está fazendo essa live hoje, né? As pessoas estão nos assistindo, pode contar com a gente, nós estamos aqui para ser um instrumento nas mãos do Senhor e te ajudar a estender as mãos e não te colocar em gelo, não te matar, mas, né, trazer você de volta à essência. Então, seria a minha visão sobre isso. Pastor Tarcísio. Eu concordo com o que os dois falaram. Eu acredito que a igreja tem feito, sim, o dever de casa. A igreja tem tentado, da melhor forma possível, levar a salvação. A igreja tem se adequado à tecnologia, que é o fato que está acontecendo aqui. A igreja foi para as redes sociais, onde as pessoas iam desabafar, iam contar seus problemas. A igreja entrou ali também. Então, a igreja tem sido inclusiva. Tem muito o que se fazer? Eu acredito que, com a graça de Deus, a igreja vai alcançar isso. A igreja vai chegar aonde ela tem que chegar. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo, vindo da parte de Deus. Então, aonde Deus direcionar a igreja, ela vai chegar. Deus vai dar os meios, né? Mas eu acredito que a igreja tem feito, e eu acredito também que aquele que está assistindo, que vai assistir, essa pessoa, se ela souber e tiver como ajudar a igreja para que ela chegue ainda a muitos outros, eu acredito que essa pessoa deveria contribuir com essa obra dando ideias, né? Porque é muito simples, é muito fácil realmente levantar críticas. Mas, de repente, a gente está aqui falando de algo e a pessoa que está assistindo sabe de um meio em que a gente pode, de repente, ser mais inclusivos do que nós já estamos sendo, né? Então, fica aí a dica para você que, de repente, sabe de uma forma aí que a igreja pode ser mais ainda inclusiva. É isso. Eu acho que a igreja, ela tem feito sim, né? E nós, quando sabemos de algo, a gente tenta, né, ajudar da melhor forma, o trazer para perto, como o pastor disse, o caminhar junto, né? O ajudar, o estar ali à disposição. Mas também eu entendo também que o desejo da pessoa também, né, em querer ser ajudada, em se disponibilizar a receber isso, né? A igreja, ela tem as obras sociais, ela tem, né, a influência ou o papel dela na sociedade, e é um papel forte e importante dentro, né? Porque se você tirar a igreja, a sociedade acaba, porque os princípios e os valores vêm da igreja. Então, quando você tira isso do meio de uma sociedade, ela sucumbe, né, dentro dos seus maus desejos e más vontades. Creio que nós vamos avançar muito, né? Uma das coisas que me cativou quando eu entrei, vou puxar o peixe para nós um pouquinho, né? Atos 1, uma das coisas que me apaixonou quando eu cheguei na igreja foi que o telefone, se você precisa de alguma coisa, antes de tentar fazer alguma coisa, ligue para esse número. SOS Aconselhamento. SOS Aconselhamento. Então, você vê que a igreja, ela deixa para a pessoa, né,
mas nós conhecemos aqueles também que não têm força, estão tão presos que não conseguem chegar ali. Então, é aonde entra a pessoa que conhece, que o pastor falou. Se você sabe alguma forma, ou alguém que precisa de ajuda, nos fale, nos comunique, né? Nos mostre. Nós vamos lá. Talvez eu não vou, mas vai alguém da igreja vai ir, talvez o Juninho vai. Então, a igreja ela está aberta. Você que nos assiste ou vai nos assistir, procure alguém, procure ajuda, tanto espiritual quanto a médica, né? Deus não levantou os médicos, não deixou essa profissão à toa. Se Deus permitiu e deu sabedoria e entendimento aos médicos, né, até para mexer na cabeça humana, é porque é necessário para o homem. Deus faz a parte dele, mas o homem também vai fazer a dele. Então, nos procure que nós vamos tentar ajudar você da melhor forma, né, como se fosse Cristo te ajudando, nós vamos tentar fazer. Amém. Você que nos assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Você que participou, você que compartilhou. Você que não segue a gente nas redes sociais, corre lá no Instagram, no Facebook ou no YouTube, Atos 1 Comunidade Evangélica. Você vai ficar por dentro de tudo que tem acontecido aqui na igreja, o que Deus tem feito em nós e através de nós, como sempre o Emerson fala, né? E lembrando você que toda quarta, durante esse mês de setembro, a gente vai estar aqui com novos convidados, com novas pessoas, debatendo sobre esse tema, como que isso tudo tem afetado a nossa sociedade em determinados pontos. Então, meu muito obrigado, Deus te abençoe, Deus abençoe os líderes que estiveram aqui e até a próxima quarta-feira. Tchau.